E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez, conforme vocês ouviram no nosso podcast, nós vamos fazer a correção do teste de aprendizagem, ok? E à tarde nós estaremos fazendo a explicação das notas de vocês e as respectivas divulgações de resultados, ok? Então isso é o nosso planejamento para essa semana. E a gente vai começar agora fazendo as nossas correções. Fiquem atentos, porque inclusive essa correção já vai servir para que vocês se baseiem no estudo para a próxima quarta, dia 30. O que é que vai ter na próxima quarta, dia 30? A nossa recuperação paralela. Então hoje à tarde eu vou divulgar os nomes dos alunos que farão a recuperação. E no dia 30 cada um deles vai receber o link do Google Formulário. Diferente da unidade passada que todo mundo recebeu e aí vocês estavam marcando como concluído uma coisa que vocês não fizeram, dessa vez só vai receber o aluno que for fazer a recuperação. Ok? Então é assim, de vez em quando a gente vai melhorando a coisa para vocês não quererem me enrolar. Vocês são muito sabidos. Então, preparem-se para a nossa correção. Papel e caneta na mão, se liguem aí, vocês já vão ter uma ideia, inclusive, de quanto vocês tiraram na prova. Ou melhor, no teste de aprendizagem. É tudo a mesma coisa. Prova e teste é tudo a mesma coisa. Prontos? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí que nós tivemos 35 atividades, 35 pessoas que entregaram o nosso teste, ok? Então, essas pessoas tiveram, obviamente, uma nota, né? E aí a gente vai estar aqui agora fazendo a correção e vocês vão ver o que foi que vocês acertaram, o que foi que vocês erraram aqui. 35 pessoas. Demos uma melhorada no nosso teste em relação à primeira unidade, que a gente já colocou um cabeçalho aqui bonitinho, arrumadinho, né? Dia 16, vocês já tinham que preencher o nome de vocês aqui. Então isso foi bom, foi importante. Teve até gente que não conseguiu fazer no e-mail do Inova, deu algum problema. Em outras matérias, conversando com alguns professores também, parece que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade. A gente não sabe se foi algum problema do Inova, se foi algum problema do Google, mas enfim, o importante é que todo mundo ficou com nota, certo? Ninguém teve nenhum prejuízo. E aí, seguindo aqui, vocês tinham um texto inicial aqui, para vocês terem uma ideia de como fazer. Então, responder as questões abaixo. Lembrando que só tinha uma alternativa correta. Era para ser feita no tempo de aula a prova. Então o que acontece? Algumas pessoas fizeram a prova depois. Eu não dei autorização para ninguém fazer prova depois. Então eu fechei a prova para evitar que isso acontecesse. Na próxima unidade, o tempo da prova será o tempo da aula. Eu fecharei imediatamente a prova. E quem não fez vai fazer segunda chamada ou recuperação. Não dá para ser assim. Com relação às atividades, vocês podem até postar na hora que for possível, mas com relação ao teste, a gente precisa ter mais disciplina. Então, todas as questões eram obrigatórias, inclusive o nome de vocês era obrigatório. Sempre que aparecesse asterisco aqui, ó, é porque a questão ela é obrigatória, precisa ser respondida. Então, se vocês não respondem, a prova não aparece o botão de enviar. Então, manter calma, né? Eu estava no Google Meet para acompanhar essas informações que você já sabe. Então, a primeira questão da minha prova aqui, porque as questões, eu repito, elas variavam de posição, inclusive as alternativas, elas podiam também alterar aqui a posição delas. Então, a gente aqui começa com a questão de segundo grau. Então, com base na equação de segundo grau, ou do segundo grau, marque a alternativa que classifica corretamente a equação e identifica os seus coeficientes. Então a equação estava aqui. Qual é o detalhe dessa equação? É que ela não está na forma reduzida. Reparem que eu tenho letras dos dois lados, então eu precisava transformar essa equação primeiro, colocá-la na forma reduzida, para depois começar a responder. Então, se do outro lado eu tenho mais 2x na frente, eu vou ficar com menos. Se do outro lado eu tenho menos 1 na frente, eu vou ficar com mais 1.
E aí a gente iguala a 0, certo? E resolve. Não tem ninguém com x ao quadrado, então a gente repete. Os monômios semelhantes que eu tenho aqui, 8x e 2x, a gente resolve. Então, se eu tenho 8 e tiro 2, eu fico com 6. E se eu tenho aqui no monômio semelhante, menos 3 e mais 1, quem me deve 3 e só tem 1, vai me pagar e vai ficar devendo apenas 2. E é bom pagar para não ter prejuízo comigo, senão o juros vai ser alto. Bora lá! Então, quando a gente faz a arrumação aqui, a gente já pode até adiantar o lado, identificando os coeficientes. A é 1, B é 6 e C é menos 2. Então, ó, se a equação tem A, tem B e tem C, ela é uma equação completa. Todas aqui estão afirmando que são completas. Então, eu não tenho como eliminar nenhuma. Aí eu vou pelos coeficientes. A é 1 nos 3, está correto. Aqui B é 6 e aqui é menos 6. Então, aqui, ó, eu já elimino essa, não. B também não é 10. Então, aqui, ó, quem esqueceu de trocar o sinal e somou aqui já marcou errada, porque não era 10. Eu fiz de propósito. Porque lembre-se que quando coloco o 2 para frente, tem que trocar o sinal. Lá ele era positivo, na frente ele vai ficar negativo. Então eu não podia fazer 8 mais 2, 10. Então quem marcou essa aqui, marcou por isso, porque não trocou o sinal e aí achou 8 mais 2, 10. Então a alternativa certa aqui é essa primeira aqui na minha avaliação aqui. Na de vocês podia aparecer em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Mas o importante é vocês observarem isso aqui. E outra, aqui não pode ser negativo, porque eu não vou fazer mais com menos, menos. Tem que prevalecer o sinal do maior. Tem 8, tirando 2, vão continuar 6. Ok? E aqui, ó, também deve 3, tira 1, continua devendo 2. Então, aqui nessa alternativa aqui, eu inverti os sinais para ver se vocês iam acertar. Então, foi uma questão fácil, embora a gente tivesse elaborado a questão com base nos possíveis erros que vocês fossem cometer. Ok? Então vamos adiante para a próxima. Também equação de segundo grau, mas aqui a gente está falando de produtos notáveis. Lembram que a gente falou que produto notável é uma parte mais específica das equações. E ele pede para marcar a alternativa correta para as duas contas. Ó, eu tenho aqui uma conta A, deixa eu marcar aqui, ó, A, e eu tenho aqui outra conta B. Então, vocês tinham que aplicar o produto notável nas duas e as respostas estavam aqui, respectivamente, ó, para vocês identificarem. Então, quando eu tenho x, vamos lá, na letra A, eu tenho x mais 4, x menos 4, eu tenho aqui, né, o produto da soma pela diferença, é só eu elevar ao quadrado no primeiro e elevar ao quadrado no último. E aí eu vou resolver o último aqui, ó. X ao quadrado repete. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. Então eu já vou anular aqui, ó, essa segunda. E vou anular essa aqui. Não vai ser nenhuma das duas. Na verdade, eu já vou anular mais uma aqui, porque eu sei que na propriedade, no produto notável, o sinal vai ter que ser menos, então aqui não pode ser mais. Então eu já vou logo de cara aqui marcar a primeira opção. Eu não preciso nem perder tempo para responder a próxima. Mas como o nosso objetivo aqui é aprender, então eu vou responder a letra B, que é x menos 5 ao quadrado, que é o quadrado da diferença. Esse é o nome desse produto notável. Quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença a gente resolve como? Joga o quadrado no primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais joga o quadrado no segundo. Essa é a propriedade do produto notável. Então, eu vou ficar com x ao quadrado, menos 2 vezes 5 dá 10,
só para confirmar lá a resposta, ó. 10x mais 5 ao quadrado, gente. 5 ao quadrado não é 10. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 só pode dar 25, ó. Então, aqui a gente resolveu confirmando realmente que a resposta certa aqui, no meu caso, era a primeira. Mas poderia ser de vocês a segunda, a terceira ou a quarta, dependendo da ordem que o Google lançasse as respostas para vocês. Então, até aqui, duas questões super fáceis para serem resolvidas, ok? Vamos adiante. Próxima questão. Essa questão era muito fácil, gente. Mas vocês têm uma dificuldade horrível para preencher essas questões quando eu coloco para marcar mais de uma coluna. O que vocês precisam fazer? Quando vocês estiverem usando o celular de vocês, gente, lembrem-se de correr a tela para a lateral, porque às vezes a incompleta, por exemplo, pode não aparecer na tela do celular de vocês. E aí vocês marcam as outras alternativas, e aí, como tem que marcar uma em cada uma, não vai aparecer o botão de enviar. E aí vocês ficam me perguntando, professor, não está aparecendo o botão de enviar, não está aparecendo o botão de enviar. Porque vocês não observaram que vocês não responderam a questão toda. Eu ainda disse algumas vezes isso, eu disse, é porque vocês não responderam tudo. Não, professor, eu já fiz tudo, fez tudo nada. Então vocês têm que observar isso aí, para vocês verem se realmente vocês fizeram a questão toda da prova para poder responder. Ok, gente? Então fica aí essa dica para vocês, para que na próxima vocês não cometam o mesmo erro. Vamos lá? Preparados então? Eu tenho aqui, ó, 4 equações, certo? E tenho aqui 4 respostas diferentes. Uma primeira resposta diz que a equação ela é completa. A segunda resposta diz que eu tenho uma equação do terceiro grau. A próxima diz que eu tenho uma equação do primeiro grau. E a última alternativa, que não apareceria no celular de vocês, diz que eu tenho uma equação incompleta. Então, o que é que só pode ser completa e incompleta? Uma equação do segundo grau. Mas se eu quisesse, eu já ia logo procurar aqui, ó. Esse expoente aqui pequenininho, 3. Então, essa daqui é do terceiro grau. Eu já marcava aqui, ó. Terceiro grau. E aqui, ó, não tem expoente. Se não tem expoente, é grau 1. É a do primeiro grau, ó. Marca logo ela aqui. É assim que a gente identifica o grau da equação. Eu expliquei isso para vocês. E aqui eu tenho, ó, segundo grau. Segundo grau. Pronto. Mas qual é a completa e qual é a incompleta? Pronto. Aqui é fácil. Essa tem A, que é 1. Tem B, que é menos 3. E tem C, que é 1. Então, essa é a completa. Se essa é a completa, essa aqui que A é 1 e B é menos 18, porque não tem C, ou seja, C é 0, essa daqui só pode ser a incompleta. No meu caso, ó, deu uma escadinha aqui as respostas. Mas como a ordem podia variar de uma prova para outra, então esse desenho aqui necessariamente não ia aparecer na prova de vocês. Mas vocês tinham que fazer as correlações aqui, ó, direitinho, sempre 1 a 1, né? Completa, segundo grau, terceiro grau, primeiro grau e incompleta. E aí vocês responderiam facilmente a prova de vocês. Não tá legal? Tá bem legal isso aí. E aí a gente vai para a próxima agora. Essa daqui já era para fazer as reduções. A gente tinha aqui uma expressão com radicais para a gente fatorar e marcar a alternativa que tivesse a resposta correta. Ainda coloquei só 2 alternativas para vocês. Então, a gente fatorava o 20, por 2 ia dar 10, por 2 ia dar 5, por 5 ia dar 1. E a gente fatora o 80. Por 2 vai dar 40, por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10. E aí vai a sequência que a gente fez ali, ó. Por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Ok? Então agora a gente vai arrumar aqui para depois montar. Vamos lá. Quem vai ficar essa equação aqui? 2 ao quadrado, esse radical na verdade, vezes 5. E quem vai ser esse aqui? Esse vai ser
2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Então, lembrem-se que a gente sempre junta 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque a raiz é quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, a gente ia juntar 3 a 3. E aí, o que eu tenho que fazer? Cortar todo 2 com o índice, ó, que é quadrado. E aí, quando eu corto, esse 2 sai da raiz. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 5. E aqui, que sai esse 2 e esse 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai ser 4 raiz de 5. Agora, vamos montar para resolver, ó, a expressão. Tem um menos na frente, não podia esquecer esse menos. Menos 2 raiz de 5. É a fatoração do 20, ó, que deu esse resultado aqui. Mais 4 raiz de 5, que é a fatoração de 80, ó, tá aqui. Mais 3 raiz de 5, que já tá lá, que eu não fiz nada com ele. Porque ele já estava já me sinalizando que o radical ia ser 5. Pronto, agora é só resolver direto, gente. Quanto é que a gente tem? Bora fazer mais fácil. Quanto é que eu tenho aqui? 4. Mais quanto eu tenho aqui? 3. 4 mais 3 dá quanto? Dá 7. 7, se eu tiro 2, eu vou ficar com quanto? Com 5 raiz de 5. Então, é a primeira opção aqui, ó. Opção 1, 5 raiz de 5. Não tem segredo fazer isso aqui. É muito fácil. Eu disse a vocês que para resolver raízes a gente tem que se divertir. Então, é transformar aqui, ó, no menor radical para que a gente possa fazer as operações aqui e simplificar a nossa expressão. E aí, vamos ver o próximo? Essa prova vocês faziam em 5 minutos, porque essa prova aqui essa aqui já é a última questão. Vamos lá, aqui é racionalização. Então, eu ainda disse aqui, para que a gente racionaliza? Para eliminar a raiz do denominador. Então, a raiz que é o problema, o 3 não é. Então, eu não vou botar o 3, eu só vou multiplicar por raiz de 2. E aí, ó, 2 vezes 5, raiz de 10. E embaixo vai ser o quê? O 3 continua. E aqui, ó, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Então, 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? 6. Então, raiz de 10 sobre 6. É a alternativa opção 1 aqui, né? É a nossa opção 1 aqui. Então, na minha tudo apareceu aqui como opção 1, né? Mas na de vocês ia ser diferente, porque a ordem ela fica aleatória. Certo, galera? Então, essa era a provinha de vocês, que valia 100%. Então, como eu disse, quem tirou menos de 50% nessa provinha, aí vai fazer a segunda chamada. Quem tirou menos de 50%, né? Vamos dizer, se vale 100, valeria 10. Quem tirou 5, menos de 50%, vai fazer a prova. Só que eu vou fazer diferente, eu ainda tô bonzinho. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Aqueles casos de alunos que não fizeram todos os exercícios, que não conseguiram pontuação suficiente, mesmo que tenham tirado mais do que 5 e estejam abaixo da média, eu vou deixar fazer a recuperação também. Então, o que é que vai acontecer na semana que vem? Vai acontecer o seguinte: quando vocês abrirem a aula de vocês no Google, vocês vão ter lá o acesso apenas para os alunos que eu sinalizar na aula de hoje de tarde e que eu marcar no link do Google Formulário. Ou seja, a aula do dia 30 só vai abrir para o aluno que precisar. E aí vocês de tarde já vão saber da nota de vocês, não vão nem precisar perder tempo para abrir a aula para ver. Quem for fazer a prova, aí vai ter esse encontro de manhã com a gente no dia 30. Quem não for fazer, aí vai descansar de manhã um pouquinho mais, porque não vai ter necessidade alguma. Tá certo, gente? Então, foi rapidinho nossa correção, tá vendo? Foi super fácil, super tranquila. E aí eu vou aqui aproveitar esses minutinhos finais da aula para mostrar para vocês apenas aqui como foi o nosso rendimento na prova. Então, deixa eu alterar minha tela aqui de projeção. Eu vou passar aqui para o nosso
Pronto, passando aqui para o nosso modelo aqui na internet, vocês já podem verificar aqui, ó. Como eu falei para vocês, 35 pessoas fizeram essa prova, 35 pessoas responderam. Então, ó, a prova está fechada, não aceita mais respostas, tá certo? E nós temos aqui um resumo do rendimento de vocês. Vamos ver aqui como é que tá isso. Então, aqui, ó, de 100 pontos, né, um mediano de 38,29, 40%, intervalo foi, a menor nota foi 5, a maior nota foi 80%, certo? Então, tá aqui, ó. Perguntas erradas com maior frequência, ó. Então, a primeira pergunta ali, com base em equação do segundo grau, marque a alternativa que classifica corretamente. 16 pessoas acertaram essa questão, foi a questão que, uma das questões que mais pessoas acertaram. A de produto notável, 11 pessoas acertaram. Aquela de relacionar as colunas, vocês até que foram bem, 16 pessoas acertaram, sendo que a última só 12 acertaram. Reduzir na forma simples, também 16 pessoas acertaram. E a racionalização, apenas 9 pessoas acertaram. E aqui vocês têm a pontuação que eu não liberei para vocês, mas eu já posso até adiantar aqui. Então, Manu fez 8 pontos, né, 80%. Irlan fez 25, então Irlan faz a prova, mas de tarde eu vou dar a média, viu, gente? De tarde eu vou dar a média. Andrena fez 80% da prova. Marcos Rocha, Marcos Kaique, né? Fez 60% da prova. Etila, 80%. Eliana e William só fizeram 10%, então provavelmente farão a prova do dia 30. Andrei só fez 45%, então também vai fazer. Evelyn, 70% da prova. Nicolas, 10% da prova. Natália não foi bem, viu, Nath? Só 5% da prova, vai fazer uma nova. Wendy fez 65%, Wendy brocou. Gabriela, Gabi só fez 5 também. Marilu fez 40, então essas duas vão fazer nova prova. Danilo fez 80, Marcela fez 40, Jean fez 30, Monique 40, Rafael 40, Ariel 30 e Elielton 10. Então esses todos fazem a prova, exceto Danilo. E aí vem Carol 45, Cauã 10, Beatriz 5, Cauã Avelino 20%, Yasmin 50%. Aí foi o caso que eu falei, ela fez 50%, mas eu tenho que ver as outras atividades para ver se ela vai ser liberada. Então só à tarde, certo? Deisiane 40, Ana Beatriz 45, David 20. Então vocês três farão. Samuel 5% apenas. Teve gente que fez pouquíssima pontuação. Ítalo 40, William 45, William da hora. Stephanie Jesus 60, Felipe 60 e Natan 40. Esses dois nomes fizeram a prova depois, eu não vou permitir mais, viu? Felipe e Natan. Inclusive, vocês praticamente não assistem aula, não fazem atividade, aí só aparecem para fazer a prova. Isso não vai mais acontecer. E aqui está o nosso gráfico com as pontuações, né? 16 pessoas acertaram ali, que é 45%. 11 pessoas acertaram ali, que é 31%. 16 pessoas ali, 45%. Aqui também 16 pessoas. E aí eu tenho um gráfico aqui que me mostra como foi o rendimento de cada um de vocês. E aqui acima eu tenho também, além disso, uma que eu não vou abrir, isso aqui é óbvio, só para mostrar para vocês, que é quando eu sei que vocês entregam a minha prova, né? Então a primeira pessoa que entregou foi Manu, e a última pessoa que entregou foi Natan, que já foi fora do prazo, Natan e Felipe. Aí a prova de vocês fica ali embaixo, que eu não vou mostrar, que é quando eu vejo a pontuação que cada um de vocês tirou. Tá certo, gente? Então pronto, mostrado isso, explicado tudo. À tarde a gente vai se encontrar, tem 25 minutos aqui, 5 minutos, mas não tem problema não. À tarde a gente faz tudo o que a gente precisa, tá certo? Então, cheiro no tupete, até lá, pessoal. Tchau, tchau.